Questão de prudente, 2022. Apesar do avanço no tratamento radioterápico, tratamento dos tumores malignos localizados em maxila e mandíbula, com resultados satisfatórios na regressão das lesões, os efeitos colaterais indesejáveis ainda muito presentes assinalem a alternativa correta sobre essa terapêutica dos seus efeitos adversos. A primeira alternativa A, células mais sensíveis à radiação ionizante são as células que apresentam menor quantidade de cromatina? Não, é justamente ao contrário, tá? As células mais sensíveis à radiação são as que apresentam maior quantidade de cromatina. É as células que possuem um núcleo mais ativo. Então, as células neoplásicas, elas têm esse núcleo bastante reativo. Por isso que dá aquelas mitoses atípicas, é uma manifestação histopatológica dos tumores malignos. E aí, esses tumores, eles têm uma grande quantidade de cromatina, essas células neoplásicas. Então, é ao contrário. O tecido nervoso é classificado como radiosensível, pois são destruídos por doses a partir de 25 grays. Não, essa dose é muito maior, tá? Não é 25 grays. Se fosse 25 grays, a gente nunca poderia usar uma dose máxima de 65, porque senão a gente acabaria com o tecido nervoso por onde a radioterapia passa. Então é só lembrar que, né, a dose é de 60 a 65 grays, que pode se prescrever, né, no tratamento de carcinomas espinocelulares. O primeiro sinal da mucosa atingida pela radiação é o esbranquiçamento e a hiperqueratose? Não. Né? Geralmente promove um avermelhamento, tá? Promove uma diminuição da espessura do epitélio, não promove um aumento da espessura. Então, quando passa a radioterapia, promove uma atrofia normalmente. E essa atrofia normalmente vai combinar no quê? Na mucosite, que é aquela formação de úlceras extensas pós-radioterapia. Então, não é o primeiro sinal, não acontece esse esbranquiçamento e hiperqueratose, e ao contrário, acontece uma diminuição da espessura, um avermelhamento seria a palavra certa. A perda do paladar ocorre principalmente por lesão aos nervos sensitivos? Não, na verdade, vai acontecer essa perda do paladar por acabar afetando as papilas gustativas, tá? E aí, é a alternativa correta. Na pele, a epilação pode ocorrer até 2 ou 3 anos após o término da radioterapia, né? Ficar sem pelo, tá? Epilação, sem pelo. Exército, 2021, pério, concurso de pério. O uso de radioterapia isolado ou em conjunto, a remoção cirúrgica, é comum no tratamento de tumores de cabeça e pescoço. Sim, né? Lembrem-se de uma situação. Qual que é o tratamento principal de câncer de cabeça e pescoço? É cirurgia. Agora, a cirurgia pode, né, ser complementada por rádio e químio. É muito mais comum radioterapia. Altas doses de radiação resultam em hipovascularização, uma diminuição da vascularização dos tecidos irradiados, com uma redução da capacidade de cicatrização das feridas. Por quê? Quando a gente pensa em que acontece uma hipovascularização, uma diminuição da vascularização, é por esse caminho que chega às células, né, de defesa e às células de reparação. Então, se não tem vaso, essas células essa região diminui sim a capacidade de cicatrização. A mais grave dentre as complicações orais resultantes é a osteoradionecrose, sem dúvida, tá? Pode acontecer outras coisas? Pode acontecer, por exemplo, mucosite, pode acontecer disgeusia, né? Ou perda do paladar, pode acontecer xerostomia, cáries de radiação, osteoradionecrose, pode acontecer radiodermite, né? Que é por exemplo, se fizesse radioterapia nessa região, eu ia perder todos esses pelos daqui da barba, né? Ia ficar uma área desbarbada, porque a radioterapia acaba afetando essas células que também formam pelo. Assinale a alternativa correta sobre a conduta clínica para pacientes programados para receber terapia de radiação. A primeira, a alveolectomia não deve ser realizada, mesmo diante da permanência de espícula óssea irregular. A gente não deve, de forma alguma, né, pós-exodontia múltipla, né, nesses casos, deixar espículas ósseas. Por quê? Se a gente deixar uma espícula óssea, essa região vai acabar sofrendo trauma, e esse trauma vai ser responsável por uma contaminação do osso local, e isso pode promover, né, a formação de osteoradionecrose. Então, a gente não pode deixar nenhuma espícula óssea, porque essa espícula óssea pode ser um fator traumático que pode facilitar o desenvolvimento da osteoradionecrose. As exodontias, quando indicadas, devem ser realizadas
de maneira que permitam a cicatrização por segunda intenção. Aí também é um outro fator. Quando a gente faz a exo, a gente já, em algumas circunstâncias, não tem como, vai ter que deixar sob segunda intenção. Mas idealmente, para a cicatrização ser mais rápida, quando a gente faz exo e o paciente vai fazer radioterapia, o ideal é puxar o retalho, né? Não tracionar de forma a atrapalhar, né? Fazer essa sutura sob tensão, mas fazer um relaxamento do retalho e aproximar as feridas para que a cicatrização possa acontecer de primeira intenção, porque a cicatrização é mais rápida, diminui a chance depois do paciente desenvolver osteoradionecrose. Então, quando indicadas, né, a gente deve permitir, e se possível, porque nem sempre é 100% possível, a que aconteça a cicatrização por primeira intenção do que a segunda, tá? C. A extração dos dentes que possam ser mantidos com tratamento restaurador, endodontia ou terapia periodontal sem diagnóstico questionável é desnecessário? Sim. Se o dente está bom, ele está íntegro, ele está rígido, o paciente não tem risco à cárie, não tem mobilidade, você tem que deixar esse dente. Por quê? Qualidade de vida pós-tratamento. Claro que esse dente vai ficar muito mais suscetível à cárie, mas assim, não por conta disso que a gente vai extrair de cara. Não é para fazer a exodontia de todos os dentes, tá? É dos dentes condenados. Alternativa D, né? Então a C é a correta. As suturas devem ser realizadas sob tensão? Nunca. Em nenhum procedimento cirúrgico. Isso é uma regra da cirurgia. A gente nunca faz sob tensão, porque daí a chance de soltar a sutura, de dar problema, é muito maior. Então a gente não vai fazer, né, sutura sob tensão após cirurgia, porque daí a gente não garante essa proteção do tecido ósseo subjacente. E dentes que não podem ser restaurados ou então gravemente comprometidos pela doença periodontal devem ser extraídos. De preferência, pelo menos 3 dias antes da terapia da radiação. Não, 3 dias é muito pouco. A gente tem que, né, 14 a 21 dias, pelo menos, para que aconteça uma cicatrização bem finalizada, né? Uma pessoa deve R$ 3.000 e vai pagar essa dívida em prestações mensais. O valor de cada prestação é igual à 10ª parte da dívida restante no momento do pagamento. Então, cada prestação é igual à 10ª parte da dívida restante no momento do pagamento. Não há incidência de juros sobre a dívida. Realizando 3 pagamentos, essa pessoa ainda deve um valor em reais de quanto? Então, veja. A pessoa começa devendo, deve quanto? R$ 3.000, né? Então, primeiro pagamento. Ela vai pagar a 10ª parte. 10ª parte é 1/10, né? 10%. Então, ela vai pagar 1/10 vezes 3.000, de R$ 3.000, não? Vai cortar. Então, ela vai pagar R$ 300, concorda? Então, o primeiro pagamento foi R$ 300. Beleza. Aí tu tem que saber, fica quanto a dívida? Que tem que pegar a dívida acumulada. Fica 2.700, porque tu pega 3.000 e tira 300. Então, o segundo pagamento, ela vai pagar o quê? 1/10 da dívida restante, que no caso é 2.700. Fazendo esse cálculo, corta um zero em cima com um zero embaixo, essa pessoa paga R$ 270. Então, vou botar o fica de amarelo também, né? Amarelo é meio ruim para enxergar, não sei se vocês estão enxergando aí. Fica quanto? Tu vai pegar 2.700 e tirar 270. Fica quanto, hein, galera? 2.430, é? 2.430, né? Aí vai vir um terceiro pagamento, que ela vai pagar 3 vezes, né? Realizando 3 pagamentos. Vai pagar 1/10 da dívida acumulada. Então, vai ser 1/10 de 2.430.
Corta um zero em cima com um zero embaixo. Vai dar quanto? R$ 243 esse pagamento. Então vai ficar com quanto? Então ele quer saber justamente esse FICA final aqui, ó. Realizando 3 pagamentos, essa pessoa ainda deve quanto? Esse fica devendo, tá? Só para ficar claro, fica devendo. Fica devendo, para não confundir. Então só é pegar 2.430 e tirar 243. 3 para 10, 7. 5 para 13, 8. 4 menos os 3, 1. Fica 2.187. Então, esse valor em reais está em que intervalo aí? 2.187 está entre 2.170 e 2.190. Está nesse intervalo aqui da letra E. Então, a questão aí que você usa o cotidiano, você consegue fazer também. Tem que ter paciência, né? Uma das maneiras aí que a gente pode fazer. Estão entendendo aí, pessoal? É pesado, mas a aula fica gravada. Vocês podem olhar depois, passo a passo, perguntar. A gente está à disposição aí para ajudá-los. Dentifrício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais da prevenção da cárie dentária, que é o que eu venho repetindo faz tempo nas aulas. Hoje o dentifrício fluoretado é o mais racional, pois alia a remoção do biofilme dental durante a escovação à exposição constante de flúor. Atualmente, sua utilização tem diminuído os índices de cárie observados em todo o mundo. Assinale a alternativa correta com relação a esse meio de obtenção de flúor para a saúde bucal das pessoas. Então, é uma prova praticamente sobre o dentifrício fluoretado. Então, vamos ver as alternativas. Bochecho de fluoreto de sódio a 0,05% é meio coletivo de obtenção de flúor. Cuidado, tá? Para não confundir essa questão. Primeiro, que ele está fazendo uma questão de dentifrício, e aí está falando de bochecho. Segundo, que esse meio coletivo, né, pode causar uma confusão. Porque os bochechos, eles foram utilizados por muito tempo coletivamente, tá? Mas a alternativa aqui, ele quer saber desse meio de obtenção de flúor, né, como ele é. Então, o bochecho de flúor, ele é um meio individual. Hoje ele é um meio individual. Uma pessoa que tem necessidade vai fazer o bochecho e vai ter o benefício individualmente. Quando a gente fala em coletivo, é que ele poderia ser utilizado na coletividade. Então, eu ia lá numa escola, dava bochecho para todas as crianças que estudavam lá. Mas a obtenção de flúor é dada de maneira individual. Vocês entenderam isso? Então, essa questão está errada, porque está falando de bochecho e a gente estava falando de dentifrício, e porque ele é um meio de obtenção de flúor individual, mas que pode ser utilizado de método coletivo. Deu para entender a diferença? Então, isso pode causar uma confusão. Então, a A já está errada. O flúor do dentifrício não se deposita nos residuais de placa não removidos pela escovação. Quando você usa o dentifrício fluoretado e você tem uma boa higienização, você tem uma superfície dentária livre de biofilme, livre de placa bacteriana, ele vai deixar o flúor circulando naquela cavidade bucal, vai ter fluoreto de cálcio circulando naquela cavidade bucal, para quando acontecer a desmineralização, ele atuar naquele processo desre. Mas quando você não remove adequadamente, fica um pouco de biofilme, o flúor, né, ele também é capaz de se depositar naquele resíduo de placa, naquele biofilme não removido. Então, essa é a grande vantagem do uso do dentifrício fluoretado, que ele é capaz de ficar circulando na cavidade bucal e também se depositar nos residuais de placa, no biofilme residual. Então, ele se deposita sim, tá? Ele permanece ali naquela cavidade bucal, mesmo tendo o biofilme, porque ele se deposita ali.
Então, por isso que é muito bom utilizar dentifrício fluoretado. Então, a B já está errada. O monofluorfosfato de sódio libera o íon fluoretado na cavidade bucal pela ação de enzimas chamadas fosfatases presentes na boca. Correto. Uma coisa que vocês têm que saber, que tem caído muito nas bancas, é sobre o tipo de flúor do dentifrício, o tipo de abrasivo e como ele é liberado. Essas 3 coisas vocês têm que saber. Então, quais são os tipos de flúor usados nos dentifrícios no Brasil? Geralmente é o fluoreto de sódio, que é o NaF, tá? Vamos colocar aqui a fórmula, o NaF, que é o monofluorfosfato de sódio, tá? Que é o monofluor, desculpa, ó, é o NaF, que é o fluoreto de sódio, tá? Ou o MFP, vou colocar aqui embaixo para não confundir vocês. O MPF, né? MFP não, é MPF, que é o monofluorfosfato de sódio, tá? Então, no Brasil, os dentifrícios ou tem fluoreto de sódio, que é NaF, ou o monofluorfosfato de sódio, que é o MPF. Então, é o que tem nos dentifrícios aqui no Brasil. Quando você usa o fluoreto de sódio, o abrasivo precisa ser a sílica, tá? A sílica, então sílica, tá? Opa, minha letrinha fica feia aqui. Devia ter uma canetinha, né? No touchpad é difícil escrever. Então, quando você tem o dentifrício com fluoreto de sódio, o abrasivo deve ser a sílica. Por que eu falo isso? Porque tem caído questão sobre isso. Tem uma avalanche de questões nos últimos 2 anos caindo sobre isso, tá? E quando você usa o monofluorfosfato de sódio, você precisa usar um abrasivo à base de cálcio, que são os abrasivos mais baratos, tá? Então, os dentifrícios mais baratos, eles usam monofluorfosfato de sódio, que precisa de um abrasivo de cálcio, tá? Então, isso vocês têm que saber. E o monofluorfosfato de sódio, ele libera o íon fluoretado na cavidade bucal pela ação de enzimas chamadas fosfatases presentes na boca. Então, você precisa dessa fosfatase, tá? Porque no monofluorfosfato de sódio, o íon de flúor está ligado ao fosfato, então, para ele ser liberado, você precisa dessas fosfatase. Então, para poder liberar o flúor. Então, essa alternativa é correta, tá? O monofluorfosfato de sódio, ele vai liberar o íon fluoretado, que ele está ligado ao fosfato, pela ação das fosfatases. Combinado? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Já o fluoreto de sódio, né, que geralmente, quando você tem formulado, você precisa de sílica como abrasivo, ele já libera o flúor em contato com a água. Então, já em contato com a água, ele libera o flúor. Então, ele libera mais fluoreto de cálcio, tá? Só que o monofluorfosfato de sódio, ele faz com que o custo do dentifrício seja menor, porque ele usa um abrasivo mais barato, tá? Só que aí a estabilidade é menor. Tá? Então, ele, conforme vai passando o prazo de validade, vai chegando próximo ao prazo de validade, você tem uma queda no efeito dessa liberação de flúor, tá? Então, é importante que vocês saibam isso. Então, a resposta é a C. Vamos olhar a D e a E. O fluoreto de sódio agregado ao cálcio como abrasivo aumenta a ação preventiva do dentifrício. Quando é fluoreto de sódio, que é o NaF, não pode ter abrasivo de cálcio. Tem que ser a base de sílica, tá? Então, o erro tá aí, que eu já tinha explicado para vocês. E a alternativa E. As crianças menores de 9 anos devem usar dentifrício fluoretado em pequenas quantidades. Isso sempre, tá? Cerca de 3 gramas. 3 gramas é muito flúor para a criança, é muita quantidade de dentifrício, né? A criança tem risco de deglutição, tem dente sendo formado, risco de fluorose. Criança tem que usar pouca quantidade, mas as crianças, elas usam uma quantidade, aproximadamente de 0,1 grama, tá? 0,1 grama, que corresponde a um grão de arroz cru,
tá? Então, geralmente é 0,1. As crianças maiores, de 5 anos, podem até usar uma quantidade maior, que é do tamanho de um grão de ervilha, mas que geralmente é 0,3 gramas, e não 3 gramas. 3 gramas é muita coisa. Então, seria de 0,1 a 0,3 gramas, que seria aquela quantidade que a gente usa da criança, que vai de um grão de arroz cru ao grãozinho de ervilha brasileira, né? Que eu falo que é uma mini pérola, na verdade, igual aqueles colarzinhos de mini pérola que algumas crianças usam. Então, 3 gramas é muita coisa, aí está o erro, tá? Vamos ver as questões. O Guilherme perguntou, por ser mais barato, pode dizer se é pior ou não? Na verdade, ele não é pior, mas a estabilidade ele é menor, né? Se você vai falar principalmente de remineralização de mancha branca, é ideal que a gente use um dentifrício à base de fluoreto de sódio, que são os que têm a sílica como abrasivo, que são aqueles dentifrícios com custo um pouco maior. Não que o monofluorfosfato de sódio não seja efetivo, tá? Ele é efetivo naquele processo desre, tá? Mas a gente tem que ficar bem atento ao prazo de validade, principalmente porque ele se fica menos instável, ele fica menos estável, tá? Na liberação de flúor. Com relação à declaração de bens previstos na lei, lembra da declaração de bens? Eu falei, importante, cai questão, é correto afirmar que a declaração compreenderá apenas bens imóveis e móveis. Ele não fala em bens imóveis, ele fala declaração de bens e rendas e proventos de qualquer natureza. A declarante deverá obrigatoriamente entregar cópia integral da declaração anual de imposto de renda, apresentada à delegacia, contendo fotografias atualizadas. A lei não fala em fotografias atualizadas. A declaração de bens será semestralmente atualizada, anualmente. Né? Então, não é semestralmente, não é a cada 6 meses, até porque a gente só apresenta a declaração a cada ano. De após o exercício de agente público, não ficam condicionados à apresentação da declaração. Ficam. Será punido com a pena de demissão a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, né? Isso? Dos bens, dentro do prazo determinado ou que a prestar de maneira falsa. Então, está aqui, né? Artigo 13, né? Ele vem dizendo... Eu coloquei para fim de estudo, né, gente? Interessante o colega ler e ele ir entendendo, né? É interessante que se veja essa aula de novo. Repito, é interessante que se veja essa aula de novo, né?